Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, nossa aula de hoje será sobre resumo, dando continuidade na disciplina de projeto integrador, ok? Vamos lá. O resumo, pessoal, ele vai trabalhar essa parte aqui, ó. Esse aqui é o nosso mapinha, tá? Referente à documentação científica e gostaria de saber assim, por exemplo, professor, existe uma norma? Vamos lá. Essa norma aqui, ABNT NBR 6028 de 2003, ela trata informação e documentação referente a resumo na parte de apresentação, tá joia? É o seguinte, é interessante, né? Toda documentação técnica, científica tem uma norma explicando cada ponto disso. Naquele documento que eu passei para vocês lá na sala Google, desculpa, tá pessoal? Esse documento aqui, nele, ele vem tratando aqui, ó, um resumo das normas essenciais. Vimos na aula passada a lombada, hoje nós estaremos vendo a parte de resumo, tá? E assim nós daremos continuidade às outras normas conforme nossas aulas. Bom, deixa eu apertar aqui para ficar melhor. Pessoal, é o seguinte, pessoal, na norma aqui da ABNT, informação e documentação referente a resumo, especificamente sobre resumo. Por exemplo, é uma coisa que toda vez eu fico de mostrar isso a vocês, não me lembro se na aula passada eu mostrei. É o seguinte, a ABNT, se você quer saber se essa norma está atualizada, tá certo? Você pode consultar diretamente a Associação Brasileira de Normas Técnicas, no caso aqui é a ABNT. Chegando nela, lembrando que aqui no caso o nosso conhecimento é acadêmico, né? Eu como orientador de vocês, professor, eu apenas estou explicando a vocês qual o caminho que deve andar, como é que deve estudar, para fazer qualquer documentação, porque você, meu querido aluno, você está nesse processo de aprendizagem. Aí o projeto integrador, você vai integrar todo o seu conhecimento técnico para desenvolver relatório. Então, aqui no caso, a norma, que é a 6028, eu posso digitar apenas aqui, ó, 6028, vou apertar um Enter. Aí aqui no caso, vamos lá. Ao apertar aqui o Enter, na pesquisa veio normas que tem 6028, tá certo? Agora da ABNT apenas uma. Então vamos lá, na ABNT, aí eu vou clicar aqui, ó. Realmente é essa norma aqui que me interessa, ó, informação e documentação referente a resumo, tá certo? Vou clicar nela. Chegando aqui, ó, nessa norma, para poder baixar ela, eu teria que pagar, certo? Essa parte aqui, pessoal, é complicadinho. Mesmo sendo um valor pequeno, mas existem várias outras normas, tá? E, graças a Deus, no caso aqui, ó, por exemplo, a norma está na edição 2003, né? A BNT NBR 6028, na edição 2003. Então, aqui no nosso caso, ó, novembro de 2003. Opa! Bom, agora é o seguinte, essa norma aqui eu não peguei, tá? Licença de uso exclusivo para Petrobras. Tá disponível lá na internet. É uma cópia, né, que eu peguei, qualquer um colocar lá a BNT 6028, vai poder baixar essa norma, tá? Mas meu pensamento aqui não é disponibilizar para vocês, e sim orientar para que vocês tenham conhecimento da norma técnica, tá bom? Então vamos lá, voltando lá para aquela parte, só para relembrar. Aqui, turma, essa parte aqui do resumo, que nós estamos vendo, é a parte mais importante, porque é o seguinte, aparentemente,
o resumo, que muita gente acha que aqui é uma bobagem, tá certo? Não pode fazer de qualquer jeito. Vocês vão ver que o resumo não pode ser feito de qualquer jeito. Outra coisa, existe uma coisa chamada revisão sistemática, que normalmente é feito por pessoal que faz mestrado, doutorado. Hoje mesmo, nesse período de pandemia, está sendo realizado muitas revisões sistemáticas referente a coronavírus, por exemplo. Então, para a pessoa poder fazer uma revisão sistemática, normalmente a pessoa faz pesquisas, buscas em cima do resumo. Em cima do resumo do documento da pessoa, do documento científico, que se a pessoa vê que o resumo está dentro do que a pessoa está pesquisando, a pessoa passa a ler toda a documentação. Seja uma monografia, seja uma tese, um artigo, entendeu? E assim vai. É muito importante que você entenda a importância do resumo. O resumo é aquele... Não dizem que a pessoa não pode julgar o livro pela capa, pronto. No caso aqui, o resumo é aquela parte que vai vender a ideia, entendeu? Para que o leitor continue lendo o documento. Isso estou falando em mérito sentido científico, tá? Vamos lá, eu vou melhorar aqui a visualização, tá? Aí. Pronto, pessoal, então vamos começar a mão na massa mesmo, tá bom? Aí aqui no caso, desculpa, tá? É o prefácio, né? No caso, Associação Brasileira de Normas Técnicas, vou aumentar aqui um pouco mais o zoom. Associação Brasileira de Normas Técnicas e o Fórum Nacional de Normalização, as normas brasileiras cujo conteúdo é de responsabilidade do Comitê Brasileiro, da ABNT, e os organismos da normalização setorial são elaborados por comissões de estudo, formadas por representantes dos setores envolvidos, delas fazendo parte produtores, consumidores e neutros, universidades, laboratórios e outros. Os projetos de normas brasileiras é elaborado pelo âmbito da ABNT, pelo Comitê Brasileiro, esse cara aqui, ó, e da ONS, circulam para consultas públicas entre os associados da ABNT, beleza? No caso aqui, dessa norma foi da Petrobras, tá? Que estava disponível. Aí, vamos lá. O objetivo desta norma, beleza? O objetivo desta norma é estabelecer os requisitos para a redação e apresentação dos resumos, tá? Principalmente do resumo. As definições. Para os efeitos desta norma, aplica-se as seguintes definições: palavra-chave, palavra representativa do conteúdo do documento, escolhida preferentemente em vocabulário controlado, resumo, apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. Aí, isso aqui é o resumo simples, tá certo? Resumo simples. Resumo simples. Quando se trata de outros tipos de resumo, resumo crítico, aí aqui no caso, o resumo crítico já é diferente, tá? Deixa eu só... Resumo crítico aqui só um instantinho, pessoal. Resumo crítico resumo redigido por especialistas em análise crítica de um documento. Nesse período que a gente está vivendo mesmo, de pandemia, resumo crítico é uma coisa muito importante, tá certo? Também chamado de resenha. Quando analisa apenas uma determinada edição entre várias, denomina-se recensão. Resumo indicativo. Indica apenas os pontos principais do documento, não apresentando dados qualitativos, quantitativos e etc. De modo geral, não dispensa a consulta ao original. Lembrando que quando fala assim, dados qualitativos, esses dados aqui qualitativos, são informações mais subjetivas, entendeu?
Já os dados quantitativos são com base em evidência, pesquisas, resultados de análise, tá? Só para você ter uma noção aí, amigo aluno. Resumo informativo. Informa ao leitor, estou aqui, turma. Informa ao leitor finalidades, metodologia, resultados e conclusões do documento, de tal forma que este possa, inclusive, dispensar a consulta ao original. Agora é o seguinte, pessoal. Resumo informativo, normalmente um jornal que vai fazer um resumo, que é o Diário da União, exemplo, algum jornal, Gazeta, eles dispensam o original porque eles são jornais já consagrados, pessoal, aqueles clássicos, que o que ele falar lá, se você for consultar o original, vai bater e não tem para onde correr, entendeu? Muito cuidado. Não quer dizer que porque ele é informativo que ele vai sempre dispensar o original, tá? Cuidado nisso aqui, viu, pessoal? Cuidado nessa informaçãozinha aqui. Vamos lá. Regras gerais de apresentação. Os resumos devem ser apresentados conforme o item 3.1 e 3.3. O resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e a conclusão do documento. Ó, esse tipo de resumo aqui, ó, vê só. O resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões dos documentos. Isso no resumo é muito complicado ter. Normalmente tem quando é um artigo científico assim que a pessoa desenvolve uma revisão sistemática que tem resultado final da análise quantitativa e ou qualitativa que estiver buscando, entendeu? Dos dados. Aí consegue esse ponto aqui que é extremamente complexo a pessoa escrever já no resumo. A ordem e a extensão destes itens depende do tipo de resumo, informativo ou indicativo, e do tratamento de cada item recebe o documento original. Beleza? Documento original recebe, pessoal, recebe. É importante isso aqui. Agora vamos lá. O resumo deve ser precedido de referência do documento, com exceção de resumos inseridos no próprio documento, claro. O resumo deve ser composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas e não de enumeração de tópicos. Recomenda-se o uso de parágrafo único. Normalmente, pessoal, até onde eu vi, todo resumo é um parágrafo único. Tá certo? Eu vou mostrar um exemplo aqui de um artigo que eu fiz no passado, já faz um certo tempo, e você vai ver lá que há um parágrafo único só. Vamos lá. A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal do documento a seguir. Deve-se indicar a informação sobre a categoria do tratamento, memória, estudo de caso, análise de situação e etc. Tá certo? Isso aí são regras para desenvolver um resumo, tá certo? Vamos lá, isso aqui é regras para um resumo. Vamos lá. Deve-se usar o verbo na voz ativa. Verbo. O verbo deve estar em que voz, pessoal? Perguntinha de prova. Voz ativa. E na terceira pessoa do singular. Nada de que eu acho que era assim, eu pensei que foi assado, não. Tá bom? Isso aí é na terceira pessoa do singular. As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecipadamente da expressão palavra-chave, separada entre si por ponto e finalizadas também por ponto. Ou seja, separada entre si por... Perdão, me perdi, pessoal, desculpa. As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecipadas da expressão palavra-chave, vírgula, separadas entre si e finalizadas por ponto. Olha só, essa vírgula aqui que passou batida, ó, bem pequenininho, vírgula, separadas por vírgula,
e entre si no final ponto. Aqui no caso ponto, a palavra ponto com ponto final. Deve-se evitar símbolos e símbolos e contrações que não sejam de uso corrente. Beleza? Fórmulas, equações, diagramas, etc., figura, não sejam absolutamente necessários quando seu emprego for imprescindível. Defini-los na primeira vez que aparecerem. Tá? Vamos aqui agora. É uma norma pequena, turma. Acho que muita gente ficou preocupada, né? Lá vem o Neito de novo. E aqui, nesse item 335, quanto à sua extensão, os resumos devem ter. Vejam só. Essa parte aqui eu vou cobrar vocês. Tá certo? A gente vai ter uma atividade que eu vou solicitar a vocês para fazer esse resumo. Exemplo. Na letra A, de 150 a 500 palavras, os trabalhos acadêmicos, tese, dissertação e outros. Entre esses outros, tem aqui relatórios técnicos científicos. No nosso caso, a gente está vendo aqui o relatório técnico científico. Entendeu? Esse carinha aqui, você vai trabalhar nesse intervalo de palavras aqui que tem que ter o seu resumo. Beleza? Vamos lá. De 100 a 250 palavras para artigos periódicos. De 50 a 100 palavras, os destinados a indicações breves. Os resumos críticos, por suas características especiais, não são sujeitos a limite de palavras. Essa parte aqui, dizendo aqui que ele não é sujeito a limite de palavra, no caso aqui, quando se refere à banca, tal, entendeu? Mas como essa atividade aqui que eu estou fazendo aqui com vocês é uma atividade que, como posso dizer, já estou informando a vocês, sim, tem um limite de 150 a 500 palavras, o seu relatório técnico, científico, vai ter que ter essa quantidade de palavras. E como é que você vai ver essa quantidade de palavras? Bem simples. Vou mostrar a vocês agora. Não precisa vocês contar não, tá? Estou tentando ajudar aqui vocês. Aqui é o ambiente do Microsoft Word, tá certo? É a versão 2007. Aqui eu estou na versão até antiga. Percebam, eu vou escrever aqui, ó. Nesta parte de baixo aqui, ó, você está olhando. Aqui tem aqui, ó, palavra, 0 palavra, beleza? Vamos lá. Vou colocar aqui casa. Casa, vou botar espaço. Espaço, vou escrever aqui bola. Quantas palavras eu tenho? 2. Vou escrever aqui mesa. 3 palavras. Ou seja, se eu pegar um texto, vou pegar a própria norma que está lá, exemplo, deixa eu pegar aqui um parágrafozinho maior. Quantas palavras tem aqui? Se eu vier colocar aqui, eu tenho 56 palavras neste parágrafo aqui. Entenderam? Outra coisa, o resumo ele tem que estar desta forma aqui, tá certo? Referente ao layout, você vai me enviar a atividade no próprio Word, tá? Eu vou mostrar aqui um exemplo. Isso aqui, no caso, foi um artigo científico que eu tinha desenvolvido com alguns colegas na época. Aqui parece que foi no ano 2016, tá certo? Aqui no caso, ó, tem aqui o resumo. Esse resumo aqui desse artigo científico. Lembrando que artigo científico ele tem de várias modalidades. Tem um artigo completo, um artigo mais simples, ou seja, vai variar. E aqui no caso, Ctrl C, vou colocar aqui. E aqui nesse artigo científico deu 87 palavras, que foi na época, e a banca aqui autorizou, passou pela banca, tá certo? A banca científica aqui.
Esse artigo aqui, eu vou só dar uma... Ele está conforme a SBC. SBC, para quem não sabe, eu vou mostrar aqui, já mostrei isso em sala de aula. Não me lembro se com a turma do projeto integrador, mas já mostrei e mostro novamente. SBC. SBC quer dizer Sociedade Brasileira de Computação. Aqui, ó. Esse artigo ele está em conformidade com a Sociedade Brasileira de Computação, tá certo? Aí aqui no caso, aqui no caso, pessoal, esse artigo foi a construção de uma plataforma, né, PP Invento, com humanoide, envolvendo robótica, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes não, só para poder vocês terem uma noção dos meus primeiros aplicativos na época, que foi desenvolvido com Arduino, tá certo? Bom, mas aqui é só para vocês que quiserem ler, vou disponibilizar lá na sala Google. E aqui a atividadezinha que eu vou solicitar a vocês é para desenvolver um artigo, um resumo em conformidade com a ABNT, atendendo aqui no caso essa quantidade aqui, tá certo? Para atender aqui essa quantidade de palavras, porque a gente está trabalhando com relatório científico, relatório técnico científico, tá? Bom, pessoal, sem mais delongas, tá? A aula de hoje foi basicamente isso, referente à norma da ABNT, tá joia? Até a próxima aula, estaremos aí. Tchau, turma, valeu!